Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje, corte CC do galpão para reprodução de suínos, alvenaria. Vinheta. Muito bem, vamos retornar lá no projeto em AutoCAD. Primeira providência, vamos diminuir o zoom e retornar lá para a planta baixa. O corte CC está passando por essa direção e ele está apontando da direita para a esquerda. Então, eu vou colocar o corte CC nessa posição. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em corte. Em seguida, vou lá no comando linha, cursor na área de desenho. Vou colocar uma linha de terra saindo aqui desse ponto. Vou pressionar a tecla F8 para acionar o comando orto e vou colocar ela até esse outro ponto aqui. Posso desligar o F8. Enter para finalizar o comando linha. Em seguida, eu vou dar um zoom nessa linha de terra e vou começar com os deslocamentos dos desníveis. Comando deslocamento, cursor na área de desenho. Primeiro vou informar a espessura da calçada, que é de 10 cm, 0.1, Enter. Clica na linha, clica à esquerda. Enter duas vezes, vou informar o nível do piso interno do galpão, que é de 40 cm em relação à calçada, 0.4, Enter. Clica na linha, clica à esquerda, Enter duas vezes, vou informar o pé direito, que é de 3,30 metros, Enter, clica na linha, clica à direita. Enter duas vezes, eu agora não tenho laje, então vou informar a espessura da viga, que é de 20 centímetros, 0.2, Enter, clica na linha, e aí a viga eu vou descer ela para a direita. Clica, já vou aproveitar e já vou informar a altura da mureta. Enter duas vezes, a altura da mureta é de 1 metro, Enter. Vou clicar aqui na linha do piso interno do galpão e vou clicar à esquerda. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos diminuir o zoom. Eu agora vou marcar o início e o final da calçada e o início e o final da cobertura. Então vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em vista. Em seguida vou expandir a ribbon desenhar. Comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. A minha calçada começa nesse ponto e termina nesse outro ponto aqui. Enter. Vou lá no menu de camadas novamente, vou ativar a camada cobertura. Enter, eu chamo o comando linha de construção novamente, setinha para baixo, opção horizontal. A minha cobertura começa nesse ponto e termina nesse outro ponto aqui. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom. O meu corte CC ele está cruzando a mureta aqui nesse ponto e prossegue por dentro da baia. Em seguida, cruza novamente a mureta aqui nesse ponto, nesse outro ponto aqui e nesse outro ponto aqui. Então, para isso, eu vou ativar novamente a camada alvenaria em vista. Enter, eu chamo o comando linha de construção novamente, setinha para baixo, opção horizontal. Eu vou marcar então o ponto de corte da mureta. Nesse ponto aqui, a mureta eu vou enxergar ela em vista. Aqui também a mesma coisa, a mureta vai estar em vista. E aqui embaixo, a mureta vai estar em corte. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom. Novamente, observando da direita para a esquerda, eu vou enxergar esse pilar que eu tenho aqui nesse ponto e esse outro pilar que eu tenho aqui nesse outro ponto. Tá? Os pilares de cima eles já foram marcados, pois a mureta é exatamente da espessura desses pilares, diferente do que ocorre aqui no centro. Então, vou marcar esse pilar indo lá no menu de camadas e ativando a camada alvenaria em corte. Pressiono o Enter para chamar o comando linha de construção, setinha para baixo, opção horizontal. Vou marcar esse primeiro pilar e vou marcar o pilar de baixo. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom. Eu agora preciso marcar o fosso coletor de dejetos e a caixa de inspeção. Para isso eu vou utilizar uma camada diferente. Então vou lá no menu de camadas e vou utilizar, por exemplo, a camada alvenaria em projeção. Enter, eu chamo o comando linha de construção novamente, setinha para baixo, opção horizontal. Vamos aumentar o zoom. Vou marcar aqui o fosso coletor de dejetos. A caixa de inspeção, nesse caso aqui, ela não vai estar em corte, então vou marcar somente essa extremidade.
Vamos diminuir o zoom, vamos continuar seguindo a linha de corte CC. Aqui nessa lateral, a caixa de inspeção ela já está em corte, então vou marcar esse ponto que eu tenho aqui e esse outro ponto que eu tenho aqui. Em seguida, eu vou marcar a linha do fosso coletor. Vou pousar o cursor nessa linha e vou caminhar para baixo. Esse é o ponto que eu devo marcar. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom. Por enquanto, para não ficar com muita linha de construção, eu não vou marcar as esquadrias, nem as contenções e nem os comedouros. Então, vamos lá para o corte CC. Vamos diminuir o zoom. Comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Vou selecionar todo o corte CC. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão cortados? Ora, exatamente a base do corte. Clico. Vou aproveitar que eu ainda estou dentro do comando aparar. Vou aparar essa parte de cima e vou aparar também essa parte de baixo. Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá no comando rotacionar, cursor na área de desenho. Vou selecionar todo o corte CC, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade aqui. E eu vou dar uma rotação de 270 graus. Posso clicar aqui nesse ponto. Vamos diminuir o zoom, centralizar a figura. Vou lá no comando aparar novamente, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte, vai ser aqui a linha de calçada. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão cortados? Ora, essa linha das extremidades da calçada. E eu vou aproveitar para cortar a linha que indica a posição da cobertura. Enter para finalizar o comando aparar. Eu já vou aproveitar, vou lá no comando corresponder. Vou selecionar essa extremidade da calçada e a extremidade oposta. Enter. Eu quero que essas duas extremidades fiquem na camada alvenaria em corte. Então, basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vou lá no comando aparar novamente, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Vou aparar as linhas que não me interessam. Então, aqui nessa lateral não me interessam essas linhas e a mesma coisa na lateral oposta. Vou fazer a limpeza do piso, então vou clicar aqui nesse ponto. E vou abrir uma janela fazendo a limpeza de todo o piso da instalação. Essa linha aqui também não me interessa, nem essa outra linha aqui me interessa. Vou fazer a limpeza da laje, então nenhuma dessas linhas aqui vão me interessar. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Eu preciso deletar essas duas linhas do centro até esse ponto aqui, que é a linha de mureta. Para isso é importante a linha de mureta estar aparecendo. Então vou clicar aqui nessa linha. E vou clicar aqui nessa outra linha. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Eu agora vou fazer a junção da viga com o pilar. Eu posso apagar essas linhas que eu tenho aqui na horizontal. Essa linha aqui não vai ser necessária mais. E vou fazer a separação da mureta com o pilar. Vamos diminuir o zoom. Diminuir o zoom novamente. Enter para finalizar o comando aparar. Eu agora vou utilizar a janela Window, vou clicar à esquerda e caminhar para a direita. A janela Window é uma janela azul. Lembrando que a janela Window, somente os objetos que estiverem integralmente dentro dessa janela é que serão apagados. Então, vou selecionar esse conjunto de objetos aqui e pressionar Delete. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Dou um clique à esquerda e um clique à direita. Delete. Essa linha central aqui eu também posso apagar. Em seguida, eu vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que todas essas linhas aqui, Enter, estejam na camada alvenaria em vista. Então, vou clicar aqui nesse ponto. Vamos dar um zoom. Eu agora vou fazer o desnível que existe do corredor central para as baias. Esse desnível é de 2 centímetros. Então, vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0.02. Enter, clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos dar um zoom aqui na região de trabalho. Eu vou lá no comando estender, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender, base da extensão.
eu vou clicar na linha que eu acabei de deslocar, Enter. Segunda parte do comando estender. Quais objetos serão estendidos? Ora, essas duas linhas que eu tenho aqui e mais essas duas linhas que eu tenho aqui. Vamos diminuir o zoom. Lá nas extremidades eu vou estender essa linha. E na extremidade oposta eu também vou estender essa linha. Enter para finalizar o comando estender. Vamos diminuir o zoom. Em seguida eu vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Ora, eu vou selecionar essa linha que eu tenho aqui e vou selecionar essa outra linha que eu tenho aqui. Na verdade, eu deveria ter selecionado a linha mais interna, então eu vou pressionar a tecla R de remover, Enter. Vou clicar na linha que eu selecionei errado. Em seguida, eu vou pressionar a tecla A de adicionar e vou selecionar a linha correta. Vamos conferir do outro lado. Está correto. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar. Quais objetos serão cortados? Ora, eu vou cortar essa linha daqui e aqui do lado, na baia, e na baia do outro lado. Enter para finalizar o comando aparar. Vou fazer uma pequena correção aqui. Vou clicar nessa linha, clica no grip, joga para cima. ESC. Em seguida, vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em corte. Comando linha, cursor na área de desenho, eu vou refazer a linha que eu acabei de apagar. Enter. Vamos diminuir o zoom, vamos lá do outro lado e repetir o mesmo procedimento. Clica na linha, clica no grip, joga para cima. ESC. Comando linha, cursor na área de desenho, vou refazer a linha que eu acabei de apagar. Enter, vamos diminuir o zoom e aí está feito o desnível do corredor central para as baias. Vamos diminuir o zoom. As duas muretas externas, elas ficaram em corte, como a gente pode observar aqui na planta baixa, enquanto que as muretas internas, elas ficaram em vista. Então, vou fazer essa correção que eu tenho aqui no corte CC. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Vou fazer um corte aqui nessa posição e um outro corte aqui nessa posição. Vou aproveitar que eu estou dentro do comando aparar, vou cortar aqui nesse ponto e vou cortar aqui nesse outro ponto. Enter para finalizar o comando aparar. Posso apagar essas duas linhas que eu tenho aqui, Delete. Eu já estou na camada alvenaria em corte. Vou clicar aqui no comando linha, cursor na área de desenho e vou refazer a mureta agora na camada alvenaria em corte. Enter. Enter, eu chamo o comando linha novamente e refaço a mureta lá do outro lado. Enter para finalizar o comando linha. Vamos diminuir o zoom. Eu agora preciso construir as vigas que vão ficar em corte aqui nessas extremidades. Eu já estou na camada alvenaria em corte, basta chamar a ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. Vou ligar um retângulo saindo desse ponto e indo até esse outro ponto. Enter, eu chamo a ferramenta retângulo novamente, vou repetir aqui o procedimento do outro lado. Enter, eu chamo o comando retângulo novamente, aqui no centro a mesma coisa. Vou clicar aqui nesse ponto, pouso o cursor nessa extremidade, a hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para cima, em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto, Enter, eu chamo o comando retângulo novamente e vou repetir o mesmo procedimento do outro lado. Vamos diminuir o zoom. Eu agora vou fazer as caixas de inspeção. Essas caixas de inspeção, de acordo com o memorial, elas têm 50 centímetros de altura em relação à calçada. Então, vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0,5. Enter. Vamos centralizar aqui o desenho. Clica na linha, clica para cima. Clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Em seguida, eu vou lá no comando estender, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender, base da extensão, vão ser as linhas que eu acabei de desenhar. Enter. Segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos? Ora, essa linha aqui que é exatamente a linha da caixa de inspeção, que não está em corte, que está em vista, e do outro lado, essas duas linhas da caixa de inspeção que estão em corte. Enter para finalizar o comando estender, vamos diminuir o zoom, centralizar o desenho, vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nessa linha,
Enter para finalizar a seleção. Eu quero que essa linha esteja na camada alvenaria em vista. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Eu já vou clicar aqui nesse ponto, clica no grip, joga para cima. ESC. Em seguida, comando corresponder novamente. Vou selecionar essas duas linhas. Enter para finalizar a seleção. Trata-se de uma caixa de inspeção que está em corte, então vou clicar no objeto que esteja na camada alvenaria em corte. Seleciona a linha, clica no grip, joga para cima. ESC. Faz a mesma coisa contra a linha. ESC. Posso apagar as duas linhas que serviram de base. Vou dar um zoom aqui na lateral da direita e vou colocar uma tampa feita de madeira com a camada esquadria. Então vou lá no menu de camadas, vou ativar a camada esquadrias, ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. Vou pousar o cursor nessa extremidade. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou caminhando e vou clicar aqui nesse ponto. Clico. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 0,35 metros no X, 0,03 metros no Y. Enter. Comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar a esquadria que eu acabei de desenhar. Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser essa extremidade aqui. E aí eu vou colar na caixa de inspeção oposta. Vamos dar um zoom e vamos colar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando copiar. Eu agora preciso fazer a abertura aqui na mureta para a caixa de inspeção. Para isso, eu vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho. De acordo com o memorial, essa abertura ela tem 10 centímetros de altura, 0,1. Enter. Clica na linha, clica para cima. Vamos lá na outra baia, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos clicar aqui na linha que eu acabei de deslocar, clica no grip e joga para outra extremidade. ESC. Em seguida, eu vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho. Vou selecionar essa linha, Enter para finalizar a seleção. Eu quero que essa linha esteja na camada alvenaria em projeção. Então basta clicar no objeto que esteja dentro dessa camada. Vamos diminuir o zoom, vamos lá para o outro lado. Vou clicar na linha que eu desloquei. Clica no grip, joga todo ele para a esquerda. ESC. Eu vou dar uma pequena inclinação aqui nessa abertura. Para isso eu vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho. Vou dar um deslocamento de 5 centímetros, 0,05. Enter. Clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Comando linha, cursor na área de desenho. Vou ligar uma linha saindo desse ponto e indo até esse ponto aqui. Enter para finalizar o comando deslocamento. Essa linha tem que estar na camada alvenaria em corte. Então vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho, clica na linha, Enter para finalizar a seleção. Basta agora clicar no objeto que esteja na camada alvenaria em corte. Eu agora vou fazer a abertura aqui na mureta. Para isso eu vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Vou aparar essas linhas que eu tenho aqui e mais essas duas linhas que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Posso apagar essa linha auxiliar que ficou aqui embaixo. Comando aparar novamente, cursor na área de desenho, vou fazer a abertura dessa linha que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Eu agora vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em vista. Comando linha, cursor na área de desenho. Então essa mureta ficou em corte, tá? Mas eu ainda vou enxergar uma parte dessa mureta em vista. Então vou fazer o fechamento com duas linhas na camada alvenaria em vista. Enter duas vezes. Vou ligar aqui desse ponto até esse outro ponto que eu tenho aqui. Enter. A mesma coisa aqui nessa posição. Enter. Eu vou enxergar a parte da calçada ao fundo. Enter para finalizar o comando linha. Eu agora vou fazer o forço coletor. Esse forço coletor ele tem 50 centímetros de profundidade. Então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0,5. Enter. Clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Em seguida, eu vou lá no comando estender, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender, base da extensão. Vou clicar nessa linha que eu acabei de deslocar. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender. Quais linhas serão estendidas? Ora, essa linha aqui, mais essa linha aqui,
E a mesma coisa aqui do outro lado. Essa linha juntamente com essa outra linha que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando estender. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho, vou selecionar essa linha mais essa outra linha aqui, Enter, eu quero que elas fiquem na camada alvenaria em corte. Então basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Em seguida, vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. E eu vou aparar as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar. Vou fazer uma pequena correção nesse fosso que eu tenho aqui. Vou clicar aqui no comando linha, clico no grip, joga para baixo. ESC, comando aparar novamente, Enter para o modo aparar direto. Eu vou aparar essa linha que eu tenho aqui. Vou lá no comando linha, cursor na área de desenho, vou fazer o fechamento com uma alvenaria em vista, que corresponde à calçada que eu estou enxergando no fundo desse fosso. Eu agora preciso aplicar uma espessura nesse fosso. Eu vou colocar uma espessura de 10 centímetros. Então, vou lá no comando de deslocamento, cursor na área de desenho e forma distância, 0.1. Enter. Clica na linha, clica para fora. Clica na linha, clica para fora. Clica na linha, clica para fora. Vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. Enter. Em seguida, vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Eu vou aparar as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá no comando concordância, cursor na área de desenho, setinha para baixo, vamos conferir o raio, que tem que ser 0, Enter, setinha para baixo novamente, opção múltiplo. E aí vamos fazer a concordância entre as extremidades. Enter para finalizar o comando concordância, vamos diminuir o zoom, vamos fazer a achura de toda essa região. Para isso eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada achura concreto. Em seguida vou lá no comando achura, vou procurar o padrão de achura AR-Conc, escala 0.001, Enter, e vou achurar toda essa parte da calçada juntamente com o fosso coletor de dejetos. Enter para finalizar o comando achura, Enter eu chamo o comando achura novamente, e aí eu vou aproveitar para achurar as vigas que ficaram em corte. Enter para finalizar o comando achura. Vamos diminuir o zoom. Por baixo da calçada e do fosso coletor eu vou colocar uma camada de solo. Essa camada ela vai ter 15 centímetros de espessura. Então para isso eu vou lá no comando de deslocamento, cursor na área de desenho e forma distância, 0.15. Enter. Vamos aumentar o zoom. E aí clico na linha, clico para fora do desenho. E assim sucessivamente. Enter para finalizar o comando deslocamento. Em seguida, vou lá no comando concordância, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção múltiplo. E aí eu vou fazer a concordância entre as extremidades. Enter para finalizar o comando concordância. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada terreno. Em seguida, vou lá no comando achura, vou localizar o padrão de achura Earth, ângulo 45 graus, escala 0.02. Enter. Para eu achurar é necessário que toda a área a ser achurada esteja na tela, então vamos diminuir o zoom, vamos centralizar o desenho e vamos clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando achura. Eu agora posso deletar essa linha que serviu de base. Então vamos dar um zoom aqui nessa região. Vou clicar aqui nessa linha, vou jogar ela para cima. ESC. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Clico nessa linha, clica no grip, joga para cima. ESC. E eu vou apagar as linhas que não me interessam. Delete. Vamos diminuir o zoom. Como eu apliquei uma espessura de 10 centímetros no fosso coletor, é necessário fazer essa correção lá na planta baixa. Então vamos diminuir o zoom, vamos lá para a planta baixa. Eu vou vir aqui na
projeção da caixa de passagem, vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 10 centímetros, ou seja, 0,1. Clica na linha, clica para fora. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos aumentar o zoom. Comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar a caixa de passagem, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa quina aqui, e eu vou caminhar para a direita. ESC, vou selecionar essa linha, clica no grip, joga para a direita. A mesma coisa aqui embaixo, seleciona essa linha, clica no grip, joga para a direita. ESC, vou dar agora um deslocamento aqui de 10 centímetros, comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0,1. Enter, clica na linha, clica para fora, clica na linha, clica para fora. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar essa linha de chamada que eu tenho aqui, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade e eu vou mover para fora. Em seguida, vou clicar no texto projeção da caixa de passagem, vou clicar aqui nesse grip e vou descer ele um pouco, deixar ele aqui nessa posição. ESC, vamos diminuir o zoom e vamos lá para outra extremidade. Novamente, eu vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 10 centímetros, 0,1. Enter, clica na linha, clica à direita. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos dar um zoom, vou clicar aqui nessa linha, clica no grip e joga para cima, clica aqui nessa outra linha, clica no grip e joga para cima. ESC, comando concordância, cursor na área de desenho, vou fazer a concordância entre essa extremidade e essa outra extremidade aqui. ESC, vamos selecionar essa setinha da linha de chamada, clica no grip e joga para cima. ESC, vamos diminuir o zoom e vamos repetir o mesmo procedimento na parte de baixo. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 10 centímetros, Enter, clica na linha, clica para fora. Enter para finalizar o comando deslocamento. Comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar a caixa de passagem, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade aqui, vou jogar ela para a direita. ESC, em seguida seleciona essa linha, clica no grip e joga para a direita, ESC, seleciona a outra linha, clica no grip, joga para a direita. ESC, comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância 10 centímetros. Enter, clica na linha, clica para fora, clica na linha, clica para fora. Enter para finalizar o comando deslocamento. Comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar essa linha de chamada, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa seta aqui, vou jogar ela para essa extremidade. Vamos dar um zoom, vou clicar aqui no texto, vou clicar aqui nesse grip e vou movimentá-lo um pouco para cima. Vou deixar aqui nessa posição. ESC, vamos diminuir o zoom e vamos lá para outra extremidade. Aumentar o zoom aqui nessa região. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 10 centímetros. Enter, clica nessa linha, joga para a direita. Enter para finalizar o comando deslocamento. Clica na linha, clica no grip, vou jogar ele aqui um pouco para baixo. ESC, clica na linha, clica no grip, joga para baixo. ESC, comando concordância, cursor na área de desenho, vou fazer a concordância entre essa extremidade e essa outra extremidade que eu tenho aqui. Vou clicar aqui na linha de chamada, clico no grip da seta, vou jogar ele para essa outra extremidade que eu tenho aqui. Vamos diminuir o zoom, vamos conferir se está tudo certo. Aparentemente, todas as modificações foram feitas. Então vamos retornar aqui no corte CC, vou lá na barra de navegação, vou expandir as ferramentas de zoom, vou escolher a ferramenta janela de zoom, cursor na área de desenho. Vou dar uma janela de zoom saindo aqui desse ponto e indo até esse outro ponto aqui. Bem, com isso nós finalizamos essa parte do corte CC. No próximo vídeo, iremos trabalhar a parte de cobertura e a parte de esquadrias. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!